Eu hoje, um profissional, tal e coisa, nós temos uma expectativa do que vai ser posto, plantado num lugar. Ah, esse lugar aqui eu estou no litoral, tem vento, tem salinidade, tem isso, tem aquilo. Tu tens uma expectativa do que dá ou o que não dá nesse lugar. Mas o mercado brasileiro, ainda que nós tenhamos uma diversidade enorme de vegetação na natureza brasileira, a gente tem um mercado muito restrito. Sim. Porque nós, profissionais, especificamos de uma maneira muito restrita. Né? E aí só se cria a venda desse produto que está enlatado. E isso cria-se um círculo vicioso no mercado. É a planta X, a Y porque, e a Z. Exatamente. Se tu introduz como produtor determinadas coisas que o mercado não compra, não adianta. Sabes que até assim é um troço... Mas tu foi com planta sobrando hoje lá na tua área. Exatamente. Hoje tu tem um estímulo muito grande, um estímulo forçoso, inclusive dos órgãos ambientais, né? Para que tu, na arborização urbana, coisa. E muitas vezes a gente tem dificuldade de sair de um grupo muito pequeno de espécies, né? Veja a riqueza da flora brasileira. E onde está a muda que tu não podes especificar algo que o mercado não produz. Sim, senão o empreendedor chega lá na hora da execução vai achar. E ele não tem aquilo para comprar. Sim, que tá no projeto. Vai ter que ser, no mínimo, sofrer uma revisão, atraso, etc, etc. Sim. Mas o desejável e o obrigatório, eu diria até, é que tu especifiques coisas que o mercado oferece. Sim. Né? Eventualmente, nós já fizemos projetos, né, de grandes empreendimentos e coisas que vão ser executados daqui a 2, 3 anos, em que a gente, consultando o empreendedor, a gente pergunta para ele, cara, se nós produzirmos tal coisa para esse projeto, tu topa que se faça um pequeno viveirinho para que nós tenhamos o uso de algo muito específico que o mercado não tem e cuja vocação é essa, para esse lugar. Para esse lugar, esse projeto. Então, por exemplo, a gente já está direcionando a planta para o lugar. E se o empreendedor tem essa cabeça aberta, às vezes o cara não quer, porque o mundo dele não é esse. Mas se ele quer entregar algo muito particular para o cliente dele, personalizado, isso é possível. E a gente já fez. Tu ainda produz? Nós temos uma pequena produção, uma empresa completamente separada da inflorescência, que é projeto. Muita gente acha que o viveiro são sócios diferentes. E tem mais assim que sempre para mim é um certo constrangimento eu especificar uma planta. Também é uma coisa ingênua, porque a hora da execução é um outro momento, em que vão ser consultados vários fornecedores e que tu não está vinculando o que tu produzes com ao projeto. Né? Então, não é uma venda casada. Não é uma para não virar uma venda casada. Né? E eu particularmente acho um pouquinho assim, acho que tem um risquinho assim de uma dúvida ética se é legal eu especificar aquilo que eu produzo. Se eu produzo algo que é comum, legal, todos produzem, pode comprar. Concorrência, não tem problema. Se eu especifico algo que só eu produzo, e há algumas plantas que só eu produzo, nativas que nós não temos no nosso mercado, eu pego e eu consulto se eu tenho autorização de especificar a tal preço. Né? E aí isso acontece. E muitas vezes os clientes vêm com simpatia e nos autorizam, né? Então, assim, isso é possível fazer e eu acho muito legal. Tem que deixar aberto para o cliente. Há uns anos atrás, há uns 4 anos atrás, a gente foi contratado para fazer um projeto na cidade de Chapecó, em Santa Catarina, e é uma área de 50 hectares, um loteamento. E dentro desses 50 hectares havia 8 de mata absolutamente intocada. Araucárias velhíssimas, cedros velhíssimos, não sei o quê. E esse parque, eu cheguei lá, né, falando dessa palavra vocação, e foi um sarro, porque eu cheguei na reunião, e era uma reunião com o empreendedor, eu nunca me esqueço, assim, porque eu achei muito interessante a percepção dele da conveniência, né, do momento da contratação e coisa. Ele disse, nós estamos reunidos aqui para desenvolver conceito, não é para desenvolver projeto. Né, nós fomos lá como contratados, tal coisa. E eu peguei um táxi, nem era Uber na época, porque eu queria ir na área, conhecer a área. Na locação, chega lá para ver como é que era. E eu peguei um táxi às 7 da manhã e eu disse pro cara, eu vou ficar aqui, tu vai ter que me cobrar para ficar parado meia hora, porque eu quero andar dentro deste bosque e depois nós vamos para a reunião na cidade. E foi feito isso. E caminhei, eu cheguei na reunião essa, e o cara falou, aí começou a falar sobre isso, vamos botar
que nós vamos fazer, E eu disse assim, cara, olha aqui, nesse momento no Brasil estão sendo feitos 100 loteamentos esse mês, 50 condomínios fechados que estão botando palmeiras de 10 metros de altura, não sei o que, tal coisa. Ou seja, para o brasileiro, digamos, o impacto, o status, não sei o que é nós fazermos, né, palmeiras caras, não sei mais o que. Sim. Vocês têm um bosque aqui que é o único bosque no Brasil preservado de 8 hectares, quase no centro de uma cidade. E o conceito para mim desse trabalho aqui vai ser nós irradiarmos, capilarizarmos pelos demais 50 hectares daqui de dentro do bosque. Esse bosque. Então nós temos que mexer no urbanístico para botar calçadas mais largas, para poder botar árvores maiores. Igual ao do bosque, só que na calçada. Exatamente. Nós fomos lá para discutir uma manhã, né? O cara chegou e disse assim, está encerrada a reunião. O projeto é de vocês. Não, eu já tinha ido como convidado. Eu digo assim, o conceito está definido. Esse é o conceito já. E é isso que nós vamos fazer nesse lugar. E a ideia foi essa, irradiarmos através de uma linguagem que a gente tivesse, porque, enfim, lá Chapecó tem um plano diretor muito específico com algumas coisas, e aí a gente desenvolveu esse trabalho à medida que a gente podia desenvolvê-lo naquele plano diretor, etc, etc. Mas foi uma coisa maravilhosa. Era um condomínio fechado isso? Mas o quanto é importante... Não, isso é um loteamento. Um loteamento aberto. Aberto. Um loteamento de alto padrão, lindo. Mas o quanto é importante tu entender a essência do negócio, né? E tu vê só, e esse lugar, como eles tinham, tu imagina o seguinte, a gente chama tecnicamente o dossel superior da mata. Essa terminologia significa assim, a copa das árvores, o que está por cima. Sim. Como a luz está muito filtrada no solo, o que acontece? A vegetação que havia nesse lugar era muito particular. E eu dizia o seguinte, para esse parque aqui, desses 8 hectares, não tem cabimento. Alguém viu, algum paisagista, eu, no caso, que tinha sido contratado, dizia, vamos botar uma estrelícia, vamos botar essa planta que tu tens aqui, que chama rato, aqui dentro. Nesse lugar. Não, nós temos que fazer essa vegetação. Sair daqui. Então, neste lugar, vai ser necessário nós desenvolver um viveiro. Contratar já um cara hoje, colher sementes, dividir toceiras, dividir Mas tem que preparar o solo todo também ou não? Para a gente multiplicar esta vegetação, porque essa vegetação que está aqui não está à venda nas floriculturas brasileiras. Tem isso e eles aí, né? toparam por fazer essa coisa tão particular, tu entende? Eles compraram essa ideia e isso foi uma coisa maravilhosa. E o bosque foi preservado 100%. 100%. Não, mas isso nem é um, digamos assim, uma condição que tu não ia conseguir mexer. Não, exatamente. Eu quero dizer, isso já era uma imposição do projeto. Uma diretriz ambiental do projeto. Já que tu não poderia mexer no bosque. Isso não é uma... Na verdade, o desafio era como fazer o conceito do todo com o bosque dentro. Exatamente. O conceito foi capilarizar. Exatamente. Então, digamos, ali tu tens um conceito muito claro, muito bem desenvolvido e que é legível à cidade. Tu entende? Porque, aqui já começo a ter os cedros que nessas avenidas de Canteiro Central que me levam aquele bosque. Já começa ali. Já começa ali, eu já sinto, entende? Sim. Nesse aspecto é que a gente foi. E aí, esse caso, projeto legal, até né? barato em termos de arborização. Porque era árvore nativa. Exatamente, comprava lá muda de cedro com 2 metros, não é tão caro assim. Que era o que tinha no mercado. E já da região vai dar certo ali do lado ali, né? Exatamente, isso aí. Vai.